Você sabia que um belo sorriso pode revelar, além de uma dentição bonita, também uma saúde integral que corresponde a toda uma questão do seu corpo como um todo? E você sabe usar corretamente a fita dental ou fio dental e enxaguantes bucais? Ou se isso é necessário mesmo? São questões que nós vamos conversar hoje aqui com uma pessoa que nos honra com a presença, que é a doutora Eduardo Sampaio, e vai nos falar sobre esse tema de odontologia, questões de saúde bucal, e que ele, pelo currículo dele, vocês já vão ter uma ideia de como que essa nossa conversa de hoje, no Longevidade Cast, que é o nosso podcast, vamos chamar assim, o videocast que está no YouTube, está no Instagram e também no Spotify, com mais de 2.000 inscritos, olha só. E nós vamos hoje para o 18º episódio, com mais de 50 ou mais cortes já publicados. Sim. Portanto, vocês esperem uma conversa muito gostosa. Dr. Eduardo Sampaio, ele é mestre e especialista em periodontia, especialista em implantodontia, especialista em educação pela PUC Rio Grande do Sul, palestrante internacional e professor de cursos de pós-graduação, clínico aqui em Brasília, na Sorri Odontologia. Clóvis, e aí, com essa nossa presença aqui sobre esse tema tão interessante? Pois é, que legal, né, Arnaldo? Estamos mudando um pouco aqui o enfoque, mas ninguém pensa o contrário, nós estamos alinhados com saúde integral, com a saúde, olhando a saúde mesmo, o que a gente já falou muito, saúde psicológica, saúde nas suas diversas variáveis, mas saúde física, trouxemos médicos, etc. Mas a parte odontológica tem tudo a ver também, a gente já pesquisou, já deu muita pescada por aí para ver por que isso é importante, e temos a honra de receber esse convidado especial aqui, o doutor Eduardo Sampaio, para esse episódio 18, né, Arnaldo, que a gente está fazendo hoje aqui. E já vou logo aqui provocar, antes das suas considerações, Eduardo, antes para você dar a largada aí, eu vou assim, de uma maneira geral, assim, quais tipos de problemas dentários você considera mais prejudiciais à saúde? E por que isso? E aí fica à vontade para fazer suas considerações, tá? Perfeito. Obrigado, pessoal, antes de mais nada pelo convite, obrigado, Arnaldo, obrigado, Clóvis, é um prazer estar aqui com vocês, com toda a audiência, espero que seja de grande valia para todos esse nosso bate-papo, me sinto honrado. E vamos lá. Qual é o principal problema que eu vejo como relacionado a problemas bucais, é isso? Sim, só repete a pergunta. Sim. Se eu puder ir direto ao assunto, né? O principal problema acaba sendo a perda do dente. Esse acaba sendo o pior, porque a gente tem que entender que, assim, qual é a função dos nossos dentes? Certo. A grande função dos nossos dentes, apesar de hoje muita gente achar que é tirar uma fotografia para postar no Instagram, numa mídia social, os nossos dentes têm uma função antropológica de mastigação, para a formação do bolo alimentar e, consequentemente, a gente conseguir se alimentar. Então, se eu colocar de uma primeira maneira, o principal problema é a perda do dente. Certo. Lá na frente, que acaba sendo a consequência final, né? O episódio final, mas acaba sendo o problema. E olha que interessante, se uma pessoa tá já sem dentes, ela não consegue já se alimentar de maneira adequada. Se ela não se alimenta de maneira adequada, ela não tem menor absorção dos nutrientes da maneira adequada. Com isso, uma piora no seu sistema imunológico, piora na sua composição músculo-esquelética, e isso não apenas relacionado à longevidade, ao envelhecimento. Isso pode acontecer até numa pessoa mais jovem. Então, assim, mas quando eu trouxe a perda do dente, ela é a última, né? Ela é o principal, ela é o ponto final. Mas nesse meio do caminho, a gente vai ter diversos problemas que vão levar à perda principal, que é essa perda do dente. Nesse meio do caminho, a gente vai ter duas principais doenças, que é a cárie e o que o pessoal chama de perda óssea, que nós, dentistas, chamamos de doenças periodontais, doenças que acometem a gengiva. Certo. Essas duas doenças acontecem no dente e que vão levar como resultado final a perda do dente. Só que a gente já sabe hoje que esses problemas são causados por infecções, por micro-organismos que estão presentes na cavidade bucal e que passam por um desenvolvimento proliferando-se e ficando muito patogênico. E essa presença desses micro-organismos em alta quantidade na cavidade bucal, principalmente dentro do que a gente chama de sulco gengival, atrás da gengiva,
Hoje interfere com questões cardíacas, interfere com questões de diabetes, interfere com questões neurológicas, interfere com questões pulmonares ou gestacionais. Exemplo, tá, Clóvis, você me perguntou. Então, por exemplo, hoje, uma pessoa que tem sangramento gengival, independente da idade, Sim. ela tem um risco aumentado para ter um infarto do miocárdio. Porque ela tem uma infecção bucal que interfere em condições sistêmicas, que aumenta o risco dela do desenvolvimento de todas essas outras questões que eu falei, questões cardíacas, diabetes, neurológicas. Então, hoje, a odontologia, ela vem sendo colocada para dentro do grupo, junto com a medicina, tanto que a Organização Mundial de Saúde, desde o ano passado, tem um projeto chamado 2023-2030, que é a primeira vez na história que a Organização Mundial de Saúde trouxe a odontologia para junto da medicina, no mesmo patamar. Porque sempre houve um desnivelamento, vamos dizer assim, mas é a primeira vez que houve esse nivelamento, e com isso, qual é o objetivo da Organização Mundial de Saúde? É o aumento da educação da população acerca de cuidados orais para um aumento da saúde geral. Porque hoje, eu não posso dizer que uma pessoa está saudável se ela não está saudável na boca. Então, por isso que eu já comecei trazendo aí uma questão que, assim, é grave isso, porque a odontologia normalizou uma coisa que eu não consigo entender, que é o sangramento gengival. O sangramento, em qualquer parte do nosso organismo, é um sinal, é um alerta, é um aviso de que algo está errado. E a odontologia, os dentistas de antepassados, de muita história, até por não saber, por não terem o acesso que hoje a gente tem à informação, traziam isso como uma coisa normal. E eu falo, não é normal. Então, assim, não é normal você sangrar o seu dente quando você escova o dente. Não é normal você sangrar o dente quando passa um fio dental ou uma fita. A gente daqui a pouco fala sobre isso. É um sinal. Então, é um sinal que algo está errado. A gente precisa explorar mais esses pontos com esse impacto sistêmico, e aí vai ser o objetivo mesmo desse bate-papo nosso aqui, até porque eu tenho uma certeza de que um grande percentual da população desconhece essas consequências, esses impactos desses problemas dentários na boca de uma maneira geral, né? Não é isso, não? E me chama muita atenção essa questão de fazer uma conexão entre a saúde bucal e o resto da saúde da pessoa. Por exemplo, a cardiopatia e outras comorbidades. O que você acredita que tem um efeito mais direto quando a saúde bucal não está presente? Hoje, o que a gente tem de mais direto acabam sendo a questão da diabetes, principalmente, né? Que a gente sabe que, por exemplo, um paciente que já está diagnosticado com diabetes, que ela entra hoje dentro de uma classificação que é a síndrome metabólita, é um pouquinho, um pouco mais, um pouquinho mais amplo. Um paciente que não consegue controlar a sua glicemia, por exemplo, ele está lá com a diabetes, está lá em 140, e ele faz a dieta dele, ele faz o que o médico manda, ele faz o exercício, ele toma os remédios, mas ele não consegue baixar a glicemia. Se ele tiver infecções bucais, tá aí o foco. Ele precisa de tratamento odontológico para uma melhor resposta às questões da diabetes. Então essa é uma que já está muito estabelecida pela literatura, tá, Arnaldo? Já é estabelecida, a gente já sabe disso. Tanto que deveria ser a gente acaba diagnosticando ou suspeitando do diagnóstico de pacientes diabéticos no consultório, solicita exame, acaba detectando e encaminha ao endócrino. Não é o dentista que vai tratar a diabetes. O dentista vai tratar da parte bucal daquele paciente diabético que a gente considera não controlado. Depois que ele consegue controlar a glicemia, ele passa a ser um paciente de risco normal. Só uma interrupção. Todas. De curiosidade aqui. Então quer dizer que você lá como dentista, chega lá um paciente, você está examinando, você desconfiou, pode ter um impacto para diabetes. Você já solicita o exame, e ali ao constatar aquilo, você vai encaminhar então para o profissional. Então é isso que acontece? Exato, acontece isso muito, porque, por exemplo, o que acontece na diabetes, Clóvis, acontece assim, por exemplo, a perda óssea, que eu falei de doenças periodontais, né? A perda óssea, dizem que é muito comum, ela é muito frequente na população um pouco mais idosa, e é verdade, com o envelhecimento acaba o surgimento dessa doença, é uma doença, não é uma consequência do envelhecimento, do tipo assim, meu cabelo ficou branco e eu vou... Não. Sim. Não é natural do envelhecimento perder dente, primeiro ponto, né? Então, a pessoa, por diversas questões, que desenvolveu essa perda óssea. Mas essa perda óssea também está associada com questões que fatores de risco. Por exemplo, se uma pessoa tem má higiene bucal, ela também ela tem alta frequência de consumo de açúcar,
ela tem baixo índice de altos cuidados. São vários conectores que estão em várias doenças, não só na diabetes, na questão cardíaca, na questão de problemas pulmonares, por ser um tabagista. Então, na odontologia, a gente compartilha de fatores de risco e sim, é meu trabalho hoje eu pegar um paciente com perda óssea e suspeitar da diabetes. Por quê? Se ele for um diabético, o meu tratamento na cadeira odontológica precisa do tratamento da glicemia também. Assim como o tratamento da glicemia precisa do tratamento odontológico. Então, sim, é função hoje nossa. E é muito importante porque o dentista, o paciente, querendo ou não, ele vai mais no dentista do que no médico. Então, hoje a gente tem a capacidade de suspeitas, de diagnóstico, de muitas outras questões que a gente nós dentistas, deveríamos estar mais atentos a isso e solicitar exames. Nós temos a capacidade disso e os planos de saúde são obrigados a aceitar exames seja um exame cardíaco. Claro que eu não vou tratar. Claro. Eu não vou nem diagnosticar. Eu vou falar, sua glicemia deu alterada, vá ao endócrino, ou suspeito de uma questão cardíaca, vá ao seu cardiologista, ou outras que a gente vai discutindo, mas sim. Muito bom, legal isso. Eu acho que... E aí a gente vai vendo e amarrando as pontas, e a gente vai vendo que o aumento da longevidade, ele decorre de uma série de fatores esses que a medicina, a saúde de uma maneira geral, as condições de diagnóstico, os exames, né? Como estão avançando, estão evoluindo, isso vem contribuindo para isso. E por exemplo, essa participação dos dentistas até nesse processo de diagnóstico, de uma visão mais geral, né? Para mim até é interessante, eu não sabia desses detalhes e fico até satisfeito de saber, eu acho que isso contribui muito para a sociedade. Com certeza. E você falando em terceira idade, é muito comum boca seca e falta de saliva. E isso, imagino que tem consequências, como também tem origens de outras deficiências do organismo. Como você faz esse tipo de análise? A pergunta é excelente e muito frequente, por 2 motivos, Arnaldo. Então, assim, só puxando, né? Então, perder o dente não é natural em nenhum momento. É sempre em decorrência de uma pequena falha de higienização que vai se somando aos poucos durante uma vida inteira, associado a pequenos traumas. Esses são os motivos que levam a uma perda de dente, tá bom? É uma cárie que já eu não escovei direito, que aí eu faço uma restauração, que eu não escovo direito, que eu não cuido, que infiltra, que eu não escovo direito, que vira um canal, que eu não escovo direito, que fratura, que eu não escovo direito, que vira um implante. Isso na odontologia tem até um nome, chama ciclo da morte do dente. Tá? Pela falta do cuidado. Mas aí quando a gente vai... Então, assim, só precisava dizer que, assim, não é natural perder o dente. Em nenhum momento. Não é... Porque tem muita gente ainda que acredita que, assim... eu estou ficando velho. Pronto. É normal eu perder os meus dentes. Não é. Apesar de ser a doença mais prevalente do mundo. É o edentulismo a partir dos 65 anos de idade. É considerado uma das maiores doenças. E olha, lembra aquilo que a gente falou? Não tem o dente, perda da capacidade mastigatória, perda da capacidade imunológica. Mas aí o Arnaldo me perguntou em relação à boca seca, que na odontologia a gente chama de xerostomia, tá? Mas é a boca seca. A boca seca, ela pode ter algumas causas. Uma, falta de gasolina. O que eu quero dizer? A pessoa que está desidratada. Claro. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a partir do momento que você sentiu vontade de beber água, você já está desidratado. Porque tem um ressecamento das mucosas, o acionamento de dizer você está desidratado, beba água. Isso. Só para entender. Então a gente deveria ter o hábito de tomar água antes de sentir a sede. Ponto 1. Mas é natural do envelhecimento uma diminuição do fluxo salivar. Há uma diminuição na produção. Há uma diminuição. Acontece isso naturalmente. Então começa a ter uma diminuição ao chegar à terceira idade. Só que soma isso o aumento do consumo de medicações para outras comorbidades que interferem ainda mais na questão da produção de saliva. E outra, diminuição da capacidade urinária, de bexiga, de controle. Então, poxa, eu tenho que ficar indo ao banheiro a cada 15 minutos, então eu paro de beber água. Então você soma, aí a pessoa que está ficando um pouco mais velha, tá envelhecendo, deixa de beber água porque não quer ficar indo ao banheiro. Tá tomando remédio que deixa a boca seca e já tem naturalmente uma questão da boca seca. E a saliva, ela é extremamente importante na nossa defesa. Contra todas essas questões que eu falei de doenças e tudo mais, a saliva tem um efeito importantíssimo na nossa defesa. Então, quando a gente tem uma diminuição disso pela falta do combustível, pela fisiologia ou pela
ou pelo consumo de medicamentos, porque muitos dos medicamentos cardíacos, de controle de diabetes, todos esses medicamentos têm uma interferência na produção de saliva, interfere. E as aí, consequências? Consequências, então, doenças. Aí é quando a cárie volta, porque é muito comum um paciente ter cárie na primeira infância, pelo alto consumo de açúcares, e ter uma alta incidência de cáries na partir dos 65 anos de idade, na terceira idade, por conta da diminuição da saliva. Aí entra nisso, olha outras questões que são interessantes, que acaba pouca gente sabendo. Hoje a moda do não flúor. O flúor é extremamente importante no creme dental, porque ele ajuda a proteger o meu dente. Só que, não sei se acontece com vocês, mas já devem ter ouvido falar isso. A pessoa escova o dente, você termina de escovar o dente, Clóvis, você tem vontade de fazer o quê? Beber água. Porque dentro do creme dental tem um degermante que faz a espuma, que chama lauril sulfato de sódio, que causa desidratação e descamação da mucosa. Então ele também me atrapalha um pouquinho. E hoje já existem cremes dentais específicos sem esse degermante, sem essa espuma, para não causar esse ressecamento. Sim. Então a consequência volta a ter cárie. Cáries na odontogeriatria, e aí já são cáries que estão envolvidos com restaurações, com próteses, aí fratura o dente, aí o paciente já pode estar debilitado, aí já não tem mais condição de fazer um tratamento, e mentira, já operei paciente de 96 anos de idade fazendo implantes, tá? Então só para entender que assim, hoje é possível, já operei paciente transplantado de coração para fazer para recolocação de dentes, para reimplante de dentes, e viveu por muitos anos, graças a Deus. Então, a devolução da capacidade mastigatória ela é muito importante, para até consequência de ânimo e ganho de ânimo, que eu digo, ânimo de energia mesmo, composição muscular e vitalidade, força. Então é muito importante. Saliva é muito importante. Tomar água antes de sentir sede, tá vendo, Dátoli? A gente faz isso. Aqui, ó, ainda bem que a gente tá... E deixa eu falar uma coisa que acaba acontecendo, que acaba sendo um ledo engano. A terceira idade acaba partindo, olha que loucura. Tô com a boca seca, deixa eu pegar uma balinha. Aí vendem-se produtos que não são produtos para... Exato. A incentivo da saliva. Aí eu começo a usar alguns sprayzinhos que não são próprios. O melhor deles, tá? Saliva artificial. É uma saliva química. Existe uma saliva química que é feita de celulose e tudo mais, tem outros componentes, mas que as pessoas também acabam usando errado. Para os próprios dentistas não sabem. As pessoas pegam porque é um sprayzinho e fazem assim, né? E não é assim. Na realidade, tem que mirar contra a bochecha. Dos dois lados. Joga de um lado, joga do outro. Olha aí. Isso é novidade. Eu não espalha disso com a língua. Mas isso é coisa recente? Não. Não. E isso você encontra em qualquer farmácia. Saliva artificial. Chega lá e fala, eu quero saliva artificial. É, né? Pois é, então... É só usar da maneira certa. Tá desinformado. Mas vamos lá, eu queria puxar agora, pegando aqui, aproveitando esse embalo aí, trazer assim para o público mais idoso ainda, aqui, fazer assim, duas perguntas aqui que me ocorrem em relação ao público mais idoso, né? Primeiro, se você consegue identificar quais tipos de problemas você caracteriza mais envolvendo o idoso, a saúde bucal do idoso. Então, primeira pergunta. E a segunda, pensando em termos de substituição de dente, né? Perda de dente, prótese, etc. O que é que acontece? Quando é que é recomendável? Quando não é recomendável, etc. Pensando no público mais idoso. Então, tá, maravilha. Excelente pergunta também. Clóvis, vamos começar de trás para frente. Quando que não é recomendado? Somente se o paciente já tiver uma comorbidade física que impeça ele de fazer os tratamentos. Que às vezes o paciente tem uma comorbidade do tipo uma cardiopatia grave, uma pressão altíssima. Ele primeiro precisa controlar esses quesitos, até com uma conversa. Falta de ar sério, imagina, eu fico imaginando, né? Uma coisa tem dessa, algumas né? questões que são algumas questões que acabam impedindo. São raras, mas são raras, o que eu quero dizer, assim, a gente vai conversar com a equipe médica, até que a equipe médica nos dê condições, nem que a gente consiga fazer os procedimentos dentro de um hospital. Isso existe também, tá? Mas isso são bem exceções. Bem exceções. Como regra normal, a maior parte, então, assim, próteses, a gente pode subir. A substituição de dentes, ela é necessária. Sempre. Principalmente até o primeiro molar, que é o maior, a gente tem 3, que é o siso, o último, o primeiro e o segundo molar, que é para o paciente voltar a ter capacidade mastigatória. A grande questão é que acaba sendo que parece que a odontologia esqueceu algumas coisas que vinham lá de trás dos primórdios. Parece que hoje só existe uma alternativa, que é o implante. Sim.
E que ele, às vezes, é uma alternativa, mas existem outras. Existe a prótese parcial removível, que é a ponte móvel. Sim. Existe a ponte fixa, que a gente usa outros dentes para suporte, tem que fazer desgastes. E isso é extremamente interessante. Claro que num paciente mais idoso, eu tenho que me ater ao tempo da consulta. Talvez sejam consultas que eu preciso fazer num tempo menor por conta do posicionamento de cadeira, a abertura de boca. Mas sim. ao mesmo tempo, eu não posso fazer um tratamento que vai demorar 3 anos. Porque é o paciente que quer Sim. um pouco mais rápido, eu preciso daquilo. Então, hoje a gente tem tecnologia para fazer isso. E o maior problema que a gente acaba acontecendo, se eu for focar no público idoso, no público de terceira idade, para mim, e eu vou colocar até um pouquinho antes disso, a partir dos 40 anos de idade, que é o começo da perda óssea. Que é aquela questão que começa a ter uma questão de perda óssea aos 40. Mas a pessoa só vai entender o que é isso lá aos 50, 65, quando o dente já tá mole, e o dentista vira e fala, agora não tenho mais o que fazer, a gente tem que extrair. Para entender o que tá acontecendo, é mais ou menos assim, eu sempre explico que é como se fosse um guarda-sol enterrado na areia. Onde a areia é o osso e o guarda-sol é o nosso dente. Só que a gente sempre come, e quando eu como fica o alimento, e aquilo fica em decomposição por micro-organismos, tá bom? Só que o osso não gosta, a areia não gosta daquela presença muito perto. Então o osso fala, tá ficando, tem muito micro-organismo ali, quer saber? Eu vou dar uma escavada aqui para ficar um pouco mais longe. Só que quando isso acontece, tem mais espaço para entrar mais alimento e, consequentemente, mais micro-organismo. Só que aí, isso demora muito, tá? Por isso que eu falei dos 40 até os 60, 65, que é quando o guarda-sol já tá totalmente bambo, eu já não tenho mais o que fazer. E aí sim, a extração. O grande problema é que essa doença, que é a perda óssea, vai acometer os implantes, se ela não for tratada. Não é simplesmente tirar o dente e pôr um implante. Sei. Só que o implante vai perder em 3 ou 4 anos. Isso. E aí os dentistas viram e falam assim, não, deu rejeição. O implante não tem rejeição. O implante, então, tem 2 caminhos para cicatrizar. Ou ele cicatriza no osso, que é onde ele fica duro e grudado, ou ele cicatriza na gengiva, que quando eu como e mastigo, ele me dá um beliscão. E aí vai. E aí o dentista vira e fala, deu rejeição. Não é rejeição. Só que aí fica parecendo que a culpa é sempre do paciente, e não é. É por conta de um não tratamento de uma doença pré-existente que deveria ter sido tratada antes. Mas eu não preciso, posso resolver isso com uma prótese total ou até com uma dentadura. O grande problema das dentaduras, né, é que o paciente fica só com 10%, em torno de 10% da capacidade mastigatória. Ele já não consegue mais formar o bolo alimentar com capacidade e eficiência em 100%, 10%. Por que só isso, hein? Porque é algo móvel, Arnaldo, é algo que fica apoiado nas mucosas. E é algo que, assim, a boca, ela acaba tendo uma tridimensão. Então, imagina assim, ó, você morde aqui na frente, aqui atrás se desloca. Então, a gente tem todo um manejo para fazer com que isso fique fixo, mas ele perde muito a capacidade. E não só isso, não só a capacidade mastigatória. Ele perde, por exemplo, o céu da boca, que a gente chama de palato, fica todo recoberto por um acrílico. Ele perde sensação de temperatura de alimento. E a gente sabe hoje que o palato participa no olfato e, consequentemente, no paladar, porque são meio que sentidos que trabalham juntos. Então a pessoa já fica sem vontade de comer, aí não consegue comer, não mastiga bem, fica aqueles bolos grandes. Então, você entende que é sistêmica. Isso aí vai... É um ciclo, vai puxando a outra. Ciclo vicioso, né? Agora uma coisa, enxaguante bucal. Tem com álcool, tem sem álcool? É necessário? Você acha que é recomendável? Eu só vou complementar aqui, pegar carona de Arnaldo. Pegue. Eu até fico meio um olho aberto e outro fechado com enxaguatório. Não procuro nem usar diariamente, até porque um amigo meu que é dentista bem mais antigo, né? Ele é bem experiente e tal. Ele diz, rapaz, se você puder não usar todo dia, você vai aliviando aí e tal, não sei o quê. Então aí... Perfeito. Ó, teu amigo tá certo, Clóvis. E até um pouco mais. Assim, ó, os enxaguatórios bucais, o grande problema... E não só dos enxaguatórios, dos cremes dentais entra junto. É que no Brasil e no mundo são produtos classificados como produtos cosméticos. Eles não entram na classificação de produtos medicamentosos. Então, quando a gente entra em produto cosmético, eu não sou obrigado a comprovar a eficácia. Mesmo que na embalagem esteja escrito mata 99% dos germes e bactérias. Eu sou microbiologista de formação, eu odeio o termo germes. É micro-organismo. A gente consegue conversar com a população de uma maneira mais...
comunicadora de uma maneira mais interessante. Então, acabam sendo propagandas que não condizem com a realidade e eles não sofrem nenhuma consequência. O que eles fazem? Eles põem um asterisquinho deles lá. É mais ou menos dizer assim, vocês vão lembrar disso, Xuxa usar leite de aveia Monange. A Gisele Bündchen com aquele cabelo lindo usar Pantene. Só que isso é cabelo. Cabelo não tem problema. Quando a gente vai pra boca, são questões um pouco mais sérias. Enxaguatórios, a gente vai ter que então separar, assim, existe toda uma linha cosmética que não funciona. Se você pegar alguns produtos e for olhar atrás com letra bem minúscula, tem que pegar a lupa do celular e vai estar escrito assim, produto cosmético, sem ação terapêutica. Tá escrito no produto, grande parte dos produtos, tá bom? Existem 2 produtos que vão funcionar, que são os que são à base de clorexidina, tá? Que a gente vai utilizar quando a escovação não puder ser realizada, então no pós-operatório cirúrgico, ele é para um controle químico. Tá. Eu vou colocar entre aspas, numa aspas muito grandes, é como se fosse um antibiótico. Certo, tá? Entendi. Só que entender que assim, esse produto, ele não consegue limpar o que está sujo. Ele consegue manter limpo o que estiver previamente limpo. Então, tanto que antes de uma cirurgia, o dentista vai lá e dá um talento, faz a cirurgia e depois você mantém limpo com aquilo. Então, você, por exemplo, usar esse produto. Eu uso 2 vezes por semana. Tava sujo. Você só gastou dinheiro. O outro enxaguatório que vai ter uma ação são os enxaguatórios que são à base de flúor, que vão ter fluoretos na sua composição. O flúor, ele vai funcionar como um fortalecimento da estrutura mineral, que é o dente, que a gente chama de esmalte e dentina. São 2 estruturas que a gente tem no dente. O esmalte e a dentina. O flúor, ele é como se ele fosse depositado nessa superfície e deixasse esses tecidos um pouco mais resistentes. Mas ele não tem a atuação contra os micro-organismos. Então é como se eu deixasse o meu dente um pouco mais forte, vamos dizer assim. De uma maneira bem simples, mas seria isso. Então por isso que essa história da galera, do pessoal hoje, não flúor, é perigosa, porque o flúor é um papel importante no creme dental e no enxágue de flúor. O enxágue de flúor a gente vai utilizar talvez numa primeira infância, numa criança, mas com o perigo da criança engolir, e na terceira idade, com o mesmo risco de um idoso que já não tem mais tanto controle, ter o risco de engolir, aí pode ser um pouco tóxico. Então por isso que a gente sempre vai dar preferência para o creme dental. Mas de uma maneira geral, esses enxaguatórios aí, ele nem tem flúor, né? De maneira geral, eles Tem. Depende. Mesmo os que são cosméticos, eles põem um pouquinho só para falar que tem. Sim. Então, eles, sabe, assim, o que eu sempre falo, assim, o enxaguatório acaba sendo um perfume francês no mendigo. Tá. Parece que tá cheiroso, mas não tá tão bom. Isso, então já tá bom. Então a gente, como leigo aqui, a gente já pode deduzir o seguinte: ele não tem essa eficácia para matar os micro-organismos. Não tem. Mas agora, é claro que é perceptível que ele melhora o hálito. Então, talvez por isso tenha até esse apelo popular e tenha uma aceitação grande por conta disso, né? Sim, é exatamente por isso que tem a aceitação. Mas ele te dá uma falsa sensação de melhora do hálito. Sim, pelo menos temporária ali. Acho que é rápido, né? É menta. É principalmente pelo mentol, Clóvis. Que o mentol, ele dá aquele efeito refrescante. Sim. Que o Halls também te dá. E é puro açúcar. Tá certo. Entende? Então, assim, é a menta. Tá. Isso aí é um efeito refrescante por hiperexcitação das nossas papilas, que quando bate o ar, acaba tendo essa sensação. Mas isso é um truque do nosso cérebro para nos enganar. Infelizmente. Sim, tá entende? Bom, mas... Então, assim, os enxaguatórios, não que eles não tenham a sua função, eles deveriam ser prescritos pelos dentistas em situações específicas de uso. O grande problema é que os dentistas também, grande parte, não sabe. E aí, ou seja, prudência é recomendável aí nesse particular, né? Sim, e o grande problema, você falou bem de uma questão sem álcool, porque tem marcas que têm alta concentração de álcool, e aí o álcool de novo, né? Desidratação da mucosa e descamação. Leva toda aquela questão de boca seca que a gente estava falando anteriormente. Então, assim, hoje a gente tem bons produtos à base sem álcool, e que deveriam ser prescritos pelo dentista. Eu não consigo entender como é que o fabricante passa e fica negócio com álcool, assim... Se eu te der informações, olha, Clóvis, olha que loucura, isso vergonha para minha classe, tá? Como dentista. As doenças orais, a cárie, a gengivite, a periodontite e o edentulismo, a falta de dente, são as doenças mais prevalentes do mundo.
Se a gente pegar as 6 doenças mais prevalentes do mundo, então eu já falei que as doenças orais é a primeira. As outras 5 são doenças cardíacas, diabetes, doenças pulmonares, doenças neurológicas e cânceres e tumores. Praticamente tudo, né? Se a gente somar esses 5 aqui, não chega na metade dos problemas bucais. E se funcionasse os enxaguatórios, não seria muito mais fácil chegar e falar, meu amigo, enxágua isso 2, 3 vezes por dia e a gente teria esse número de problemas? Não teria. Então, acaba sendo... É onde a empresa de oral care, as empresas acabam tendo a maior fatia de lucro, é onde elas mais ganham dinheiro. É mesmo? É o maior lucro, lucratividade é no enxaguatório, na sequência no creme, depois na escova e depois no fio, ou depois a gente chega né? na questão. Então, essa é a faixa de lucro. Por isso que eles divulgam muito. Você enxerga comercial de enxaguatório, mas você não vê comercial de escova. Não é. Entende? Então, quanto mais eu não deixar a população, isso não é um problema de Brasil aí, tá? Isso pelo menos a gente sempre fala, isso é mundo. É mundial. Porque às vezes a gente tem a síndrome do vira-lata, achar que só no Brasil as coisas... Não. Isso é um problema mundial que a odontologia, lembra, a Organização Mundial de Saúde trouxe a odontologia para cima para dizer, precisamos conversar sobre isso, precisamos apontar isso, por isso que parabéns aí pelo convite e obrigado pela oportunidade para falar tudo isso. Pois é, não, tá sendo muito bom, né? Tá sendo muito esclarecedor, Eduardo. Até é um outro ponto, é a questão de sensibilidade. Eu noto, a gente nota como é comum hoje as pessoas dizerem que estão com sensibilidade e aí vamos comprar os cremes dentais para sensibilidade, que eles são bem mais caros, etc, etc. E aí eu sei, mas como é que você vê essa questão da acessibilidade? Por que isso está acontecendo assim? Está aumentando isso? Por que acontece? Etc. O que é que você pode dizer? Alguns fatores acontecem para que isso esteja acontecendo. Sim, há um aumento na sensibilidade. Porque também há um aumento da longevidade dos dentes. Porque não muitos anos atrás, a odontologia evoluiu muito nos últimos 100 anos. A odontologia tem 190 anos, tá? A odontologia como profissão. É 1840, então tem quase 190 anos. Certo. Nos últimos 50 anos, a evolução foi muito grande. Tanto que meus avós, eu sempre falo isso, meus avós, eles não escovavam os dentes quando criança. Eles ganharam a primeira escova de dente com 16, 17 anos. Uhum. Meu pai era dentista, meu avô era dentista, meu pai também era dentista, e meu pai com 40 anos de idade já não tinha mais nenhum dente na boca, por questões de perda óssea, tabagismo, consumo de açúcar, ele não tinha tudo isso. Então a gente não sabia como é que acontecia, os dentes não chegavam tão longe. Ponto 1. Hoje as pessoas conseguem carregar, as pessoas que pelo menos em algum momento da vida entendem que precisam cuidar dos seus dentes durante a sua vida inteira, visitar regularmente um dentista que seja não intervencionista, que não fique querendo fazer coisa, que esteja mais, vamos dizer assim, só controlando o jogo. Soma isso, um hábito de vida pós-moderno, porque hoje todo mundo é estressado, todo mundo tem uma questão de apertamento, e isso causa sensibilidade. Aí as pessoas ainda trazem um hábito antigo de achar que escovar os dentes é como limpar um tapete, que eu preciso pôr muita força. E a gente já sabe que não, que o que eu preciso é jeito. Certo. E quando eu ponho muita força, o tecido gengival, ele se agride e começa a subir. Ele se retrai. E quando ele retrai, ele expõe a raiz do dente. Isso. A raiz não foi feita para ser exposta. Quando ela expõe, ele tem a sensibilidade. Olha aí. Então, começa a ter muito consumo de produtos muito ácidos. Então, isso também começa a decompor, a corroer o dente, também fazendo com que haja uma maior sensibilidade. Aí o paciente usa uma escova de dente dura, que não deve ser, tem que ser extra macia. Aí o ideal é que não seja nem nylon, que seja microfibra. Aí o paciente hoje usa uma escova de dente abrasiva, com bicarbonato de sódio ou com carvão ativado, que também é como se fosse um esfoliante. E aí o paciente está estressado e está apertando. Tudo isso, então, vai levando a um aumento da sensibilidade. É comum. Hoje existem protocolos para tratamento dessa hipersensibilidade. Protocolos muito tranquilos, onde, primeiro, eu tenho que remover os fatores causais. O que levou a isso? Certo. É a primeira coisa. Tentar identificar, né? Na segunda, a gente vai ter aplicações clínicas de protocolos terapêuticos na clínica, onde o paciente tem uma dessensibilização. É como se eu voltasse a não deixar ele sentir. Certo. E ele faz a manutenção disso com um creme dental. Sim. E para dentes sensíveis. Então, eles funcionam. O problema dele é que aquilo que você falou, eles são mais caros. Sem o tratamento... Exato, assim, não, então eu tô com o dente sensível, eu vou usar o creme. Ele vai funcionar enquanto você usar.
Parou de usar, ele volta a usar. Se você fizer outro tratamento e só utilizar o creme para manter, a longevidade desse tratamento é maior. Entendi. Entendeu? Então, o grande problema é que as pessoas usam sem ter o acompanhamento de um dentista que cuide disso. O dentista, lembra que eu falei, intervencionista, ele quer intervir, ele quer fazer coisas, e às vezes o que ele precisa fazer é mínima intervenção. E a causa pode estar na própria pessoa, né? Na própria pessoa. Força aí. Eu já vi. Certeza. Eu conheço pessoas que escovam dente, que fazem uma zoada escovando e tal. Você vai ver que, de repente, é por aí. Exato, é bem por aí. Essa é a grande questão. E às vezes hábitos parafuncionais, que a gente chama, né? O hábito de roer uma unha, de morder um bigode, pegar uma tampa de caneta, Sim. de pegar uma tampinha de óculos e ficar na boca. Hábitos funcionais, do tipo uma costureira que fica com um alfinete na boca. A gente tem hábitos, a gente leva tudo para a boca. Então, às vezes, isso também pode acarretar em sensibilidades que são passíveis e é um comprometimento, eu sempre falo isso. Paciente que tem um comprometimento de hipersensibilidade, ele deixa de tomar água gelada, ele deixa de tomar um sorvete com o filho, com o neto, ele deixa de viver. E isso não pode. A odontologia precisa reabilitar aquele paciente socialmente. Como? Existem hoje milhares de recursos de maneiras minimamente invasivas. Muito legal, Eduardo. Pô, tô gostando muito aí. Você tá dando muito esclarecimento aí. Bom, mas vamos lá, né, Arnaldo? Veja só, eu de poucos anos para cá que eu passei a utilizar escovas com cerdas extra macias. Antes eu usava um pouco mais duras, eu tinha a impressão de que eu precisava massagear a gengiva de forma... aliás, eu mais massageava a gengiva do que propriamente escovava, e sempre com cerdas mais duras, né? Então passei a utilizar cerdas macias. Mas eu também tenho uma dúvida em relação a fios ou fita dental. Tem técnica mais indicada? Tem. Vamos lá. Cerdas... A escova, cerdas ultra macias é o ideal. Tá. O grande problema é que a pessoa acha que ela não limpa porque ela é muito macia. E na realidade o que ela não sente é a agressão. Isso. E aí ela, como ela não agrediu, ela acha que não limpa. A melhor analogia para entender isso é assim, a mão de um mecânico, que é extremamente grossa porque ele usa sapólio, aguarrás, bombril e agride a mão dele. Se eu pegar um Dove e der para ele lavar a mão, ele vai falar o quê? Que não limpa. Por quê? Porque ele não vai sentir a agressão. Então esse é o primeiro ponto. A partir do momento que a gente passa a usar escovas ultra macias, e esse é o protocolo que a gente tem que ter mesmo, usar escovas com cerdas de microfibra, o ideal. Entretanto, tomar o cuidado para ela não ser tão macia que não limpe nada, porque hoje tem escovas que dizem lá nas mídias sociais, tem 15 mil cerdas, ela é quase um pincel. Aí ela não limpa, ela não tem ação mecânica, tá? Então, se a gente... Eu sou parceiro de uma empresa chamada Curaprox, não sei se é a escova que você usa, Arnaldo, mas que é considerada uma das melhores... foi quem introduziu o conceito de ultramacia na odontologia, porque deixou de usar o nylon. Passou a usar uma microfibra e que ela tem efetividade. E tem muitas indústrias hoje que tentam copiar essa na forma de dizer, é igual, ela é colorida e parece igual. Só que a ciência é diferente e aí ela acaba não tendo a efetividade. Então, ponto sobre a escova, a gente falou. Sobre o fio ou fita, a sua pergunta é excelente. E se eu disser para você que é nenhum dos dois? Pronto. Que há mais de 10 anos a gente já sabe que a melhor ferramenta para limpar o espaço entre os dentes é uma escova interproximal, que deve ser medida por um dentista capacitado para selecionar o tamanho correto para que você consiga utilizar isso da maneira certa. Se eu te disser que por que a gente tem aqueles números que eu disse de doenças, não é por conta da ausência de escovação. É por conta ou da ausência ou da ineficiência da ferramenta que usa no espaço entre os dentes. Porque a cárie, ela acontece entre os dentes. A perda óssea acontece entre os dentes. A infiltração, a coroa, é tudo entre os dentes. E o fio, e o fio ou a fita, e aí a gente pode trazer as duas. O fio ou a fita, eles são melhores do que nada. Mas eles não são a melhor ferramenta. Para entender isso, por que acontece? É porque a gente achava que o dente era como se fosse esse copo extremamente redondo, em que eu pego um fio e abraço e consigo fazer. Só que ele não é assim. Ele é exatamente... Eu não posso virar esse copo de lado, mas ele tem constrições como se fosse essa região de lado. Então, o dente, ele tem acinturamento. E quando ele tem esse acinturamento, se eu passar um fio, eu vou ficar sem a ação nessa região. Exato. Quando eu não tenho a ação nessa região, eu tenho o acúmulo de alimento, a proliferação de micro-organismos em contato íntimo com
com o organismo e isso interferindo em tudo, além de ter o problema bucal, a questão toda odontológica, a questão toda sistêmica. Então, o uso de escovas interproximais é a ferramenta há 10 anos, isso já, tá? É um consenso já da Federação Europeia de Periodontia há 10 anos, desde 2015. Eu já estou considerando 2025. 10 anos que a gente já tem esse conhecimento, sendo que a gente já fala disso há 20. Há 20 anos que a gente já vem trabalhando e trazendo novas estruturas. Só que grande parcela da população, eu sempre falo uma coisa que é assim, grande parcela da população acha que o espaço entre os dentes isso que eu ia está perguntar. preenchido com uma gengiva, que é a papila, Sim. e por conta disso, não preciso limpar, porque tem gengiva ali. Exato. É aquela região que precisa ser limpa. Ela é o calcanhar de Aquiles, vamos colocar assim, porque o calcanhar de Aquiles é lá embaixo, no tendão calcâneo, né? É o calcanhar de Aquiles da cavidade oral e do organismo. Porque toda essa infecção que entra, que vai no meu coração, no meu cérebro, no bebê da gestante, é por esse espaço entre os dentes. Então eu falo que é como se na medicina a nossa população ainda tivesse com frieira. E o que a gente precisa? Precisa começar a ensinar e falar assim, sabe os dedos? Tem um espaço entre eles. A gente precisa secar. A gente tem um espaço entre os dentes que a gente precisa limpar. E que é mais importante, ou vamos colocar, é tão importante quanto a escovação. Então, se você não escova os dentes e não utiliza o fio dental, porque ele é difícil, você dá um nó no seu dedo, ele fica roxo, quase cai. Fica. E quando a gente vai usar, os dentes são tão juntos, às vezes, que ele estilinga. E quando ele estilinga, ele bate na gengiva e dói e sangra. É isso aí. E ele dói e sangra porque tá inflamado, tá? Claro. Dói porque bate, mas sangra porque tá inflamado. Aham. Se não tivesse inflamado, não sangraria. E tá inflamado por quê? Porque tá sujo. Então eu sempre falo assim, é mais ou menos como um ferimento. Eu sempre falo que o melhor exemplo é entender assim, quem nunca saiu um dia que a mãe lá atrás disse pra gente não sair. Nesse dia acontece um acidente. Acontece. E a gente toma um ralo no asfalto. E se eu tomei um ralo no asfalto, eu não devia nem ter saído. É óbvio que eu vou chegar com a manga puxada. É. E eu vou falar, oi mãe, tudo bom? E aí quando eu vou no banheiro, eu vou tentar lavar e não vou conseguir, porque tá doendo. Tá doendo, eu me machuquei. Eu passo a andar assim por uma semana. Só que mãe não é boba, né? Claro. Mãe percebe, vê e espera o momento certo. E ela chega no momento certo, ela chega bem perto de mim e faz assim, Edu, preciso falar com você. Na hora que ela encosta na minha mão, aquilo tá tudo infeccionado, tá tudo sujo. Tá tudo infectado. Ela vê que eu fiquei branco, porque doeu pra caramba. Ela já puxa a manga e vê tudo aquilo infectado. E pelo menos o que a mãe faz? Ela passa uma chave de braço, te carrega até a pia, pega uma esponja e um sabonete e começa a te limpar. Você tá excomungando a sua mãe. Mas essa atitude dela permite que a próxima vez você mesmo já consiga limpar. Por isso que é importante a presença de um dentista, fazer o procedimento, tirar a inflamação, para que o paciente consiga agora sim entrar com a escova sem a agressão. Só não vai entrar a escova, Arnaldo, em dentes que são apinhados, ou seja, quando eles estão tortos, ou quando eles estão girados, que a gente chama de girovertido. Tá? Nessa situação onde não entra a escova, aí é o fio dental. E tem técnica. Hoje tem técnicas, que é uma técnica chamada técnica do terço ou técnica do rosário, que eu amarro o fio dental como se fosse um terço, ao invés de enrolar ele nos dedos, e eu consigo utilizar ele de uma maneira pontuada. Você vai girando. Não preciso ir girando, isso é outro mito que acontecia. Quando, por exemplo, eu usei o fio dental e saiu sujo. Sim. Eu preciso pegar uma parte limpa. Não preciso. Porque antigamente a gente acreditava que eu levava micro-organismo de um lugar para o outro. Exato. E a gente já sabe que não. Não. A sua boca está contaminada. Então isso é indiferente. É indiferente na cavidade bucal. A gente aprendeu isso nos últimos 40 anos. A gente, inclusive, ensinava assim para os dentistas. Sou professor, eu aprendi assim. Então a gente hoje sabe que não tem problema. A ponto de, então não precisa. Para dar o exemplo, pega um prato de molho, sabe, Arnaldo? Um prato de molho. Ele tá todo duro, secão lá. Se você ficar raspando o molho, não sai, né? Agora, você umedece a esponja, põe uma gotinha de detergente e você solta o molho do prato. Soltou. Você não pega um pedaço da esponja e começa a limpar e a esponja ficou suja, você pega uma parte limpa. Você vai com a mesma esponja e faz isso. É isso que a gente precisa fazer no nosso biofilme, que a gente chama, antiga placa dental. A gente só desorganiza. Porque quem limpa de verdade é quando a gente entra embaixo da pia e a água leva. Por isso que a gente tem saliva e a gente tem um fluido que sai de dentro da gengiva. Então eu só preciso
vamos dizer assim, desorganizar. O resto, o próprio organismo com a saliva e o fluido, por isso que a saliva é importante, já fazem o serviço. Então não preciso me preocupar. Mas, que nem eu disse, o que é imprescindível é não fazer nada. E grande parcela da população acaba não usando nem o fio dental e nem uma escova interproximal, que chama. Então, o problema acaba sendo que, assim, o fio dental é difícil. E eu sempre falo isso, eu fico numa dúvida quando alguém me pergunta, fala, mas o paciente não consegue, não sabe usar uma escova interdental, é melhor usar o fio dental? Eu falo, gente, é um negócio difícil que eu vou te ensinar, vai ser difícil, você vai aprender e não vai ser o melhor. Não é mais fácil, talvez, eu te ensinar já o melhor, que é muito mais fácil. A escova, ela parece como se fosse um palito de dente, que a população usa muito palito de dente. Escova interdental. Escova interdental. O que é importante? É um dentista capacitado para te ensinar a usar. E é o que a gente... E ó, eu tenho relatos aqui no celular, que eu posso abrir o celular para mostrar para vocês, que é muitos pacientes que dizem declaradamente, eu não uso fio dental. Aí você apresenta isso, e os pacientes vivem, nossa, isso eu passei a usar. Isso é delícia. Nossa, a sensação de frescor e como minha boca tá limpa. E é muito fácil até para um paciente mais acamado. Um cuidador consegue usar. E higienizar. A gente tem programas hoje aqui no Hospital Regional de Taguatinga, na Samambaia, onde a gente está implementando esses cuidados com os cuidadores nos leitos de UTI para manutenção dos cuidados bucais durante a internação desses pacientes, durante a hospitalização. Então, é uma coisa que, assim, muda a vida. Muda a vida a partir do momento do conhecimento. Só precisa ter um dentista capacitado para ensinar. Porque eu posso te dizer que é absurdamente desconhecido isso aí. Ou seja, muito pouca gente sabe, porque a gente, pelo nível de leitura que a gente tem, de interesse em questões de saúde e tal, a gente não conhece o funcionamento disso, nunca recebeu nem recomendação de uso, etc, etc. Então você está trazendo esse ponto, uma certa novidade aqui, né? Para nós, eu acho que para o público que nos acompanha, mas é interessante, vamos ficar atentos. Eu acho que isso precisa de divulgação, muito mais divulgação. Isso é um ponto, Clóvis, que assim, nem os dentistas conhecem, tá? Que nem eu falei, é um conhecimento de 20 anos, vamos colocar assim, 10 anos como já consenso na ciência. Isso é mundial. Mundial, não é aqui. Pois é. E assim, mais 20 anos para medicina, é pouco tempo. Então, por exemplo, eu sou um ministrador de treinamentos, onde eu faço muitos treinamentos com dentistas. Ensinando os dentistas a fazerem isso, para que eles possam chegar nas suas clínicas e fazerem. Faço isso nas clínicas, óbvio. Tá. Mas é uma odontologia que vem mudando, a Organização Mundial de Saúde nos sustentando, trazendo isso pra gente. Porque é um novo conhecimento, porque quando você não usa nada, você acha que tá limpo, porque você escovou o dente. Eu usei o fio dental. Mas você continua tendo problema bucal. Por quê, né? Porque não tá tão... Então, hoje a gente tem ciência para nos mostrar, e vai ser um prazer se quiserem. Depois eu mando vídeos de instrução de uso, ou até contato de colegas, ou até o contato lá da clínica, para quem quiser, porque é sensacional. A experiência como profissional, como paciente, né, é indescritível. É dos pacientes de ligarem e falarem assim, nossa, Edu, onde que eu consigo essa... Porque normalmente eu faço os atendimentos, a gente ensina, as primeiras eu dou, para o paciente aprender e tudo mais, e aí depois o paciente vira e fala, onde que eu compro essas escovinhas, porque agora eu sinto minha boca limpa. De comprar. Facílimo, hoje com a internet, Clóvis, hoje com a internet, e acessível, porque não adiantaria também ser um valor assim extremamente abusivo, não, é o preço de um creme dental para dente sensível. Legal. Mas, Eduardo, eu quero chegar a um outro ponto que me parece... muito assim, pertinente, porque vai na raiz do problema. Quer dizer, como você já evidenciou aqui, a questão das doenças envolvendo os dentes, eles são número 1 no mundo, etc, etc, etc. E a gente sabe que o assunto é preocupante. E aí vem uma questão do medo. Medo de ir ao dentista, medo de dentista. Essa é uma questão psicológica séria e pode estar na raiz do problema, né, desses adoecimentos aí, ou pelo menos um grande percentual disso. As razões você pode depois falar e tal, mas é fato concreto que isso está no imaginário. Tá. No imaginário popular, e isso vem se arrastando em gerações, né, por gerações, esse negócio de medo de dentista e tal. Então, aproveito que eu queria ouvir de você a esse respeito e já engatilhar, que você pode ir explorando aí também, né, Arnaldo? Já essa questão dos mitos, porque como pano de fundo tem um conjunto de mitos e que você pode contrapor com verdades também envolvendo a odontologia. Isso. Perfeito, né? Perfeito. Vamos lá. Sobre o medo. Sobre o medo a gente vai ter que explorar questões antropológicas, questões psicológicas.
Questões antropológicas, porque eu disse. Então, assim, o dente tem uma função de fazer a mastigação e capacidade de deglutição para que a gente se alimente. Entretanto, os dentes são a nossa principal arma, de uma maneira antropológica. Tanto que quem não se lembra do Mike Tyson quase arrancando um pedaço da orelha do Holyfield. Sim. E então, os nossos dentes têm uma questão de potência. Ponto 1. Questões... E uma pessoa... Então, assim... Tá, então beleza. Entendi que os nossos dentes lá atrás eram nossas armas. Nossa arma mais efetiva. Tanto que, por incrível que pareça, com a presença dos dentes, a gente não perde a capacidade muscular dos músculos da mastigação. Aí eu perco o músculo do meu bíceps, eu perco o músculo do meu quadríceps. Eu ando todo dia. Os músculos da mastigação, se existirem os dentes, eles não envelhecem. Poxa. Porque o envelhecimento é isso, é a perda da capacidade da função inicial que deveria, ele não perde, tá? Se tiver o dente, eu perco. Sim. Então a gente perde. Então, ponto 1. Então, mesmo uma pessoa com 100 anos de idade, com os dentes, ele tem a potência muscular normal. Ele arranca uma orelha do Holyfield, mesmo com 100 anos de idade, tá? Tanto que é até, olha que loucura de mundo que a gente já vivia, né? Pacientes às vezes mais idosos que precisavam ser internados, e pacientes psiquiátricos também, uma das medidas é a extração de todos os dentes, para que eles não agridam. Para que eles mesmos até não poderem tentativas de automutilação. Só para vocês entenderem qual a potência de arma que os nossos dentes têm, se forem nossos dentes. Ponto 1. Ponto 2. A gente vai para uma questão fisiológica. A dor de dente é considerada uma das maiores dores do corpo humano. Dor de rim, pedra cálculo renal, dor de dente, parto. E nevralgia do trigêmeo, que é uma dor que acontece na região que é de origem neurológica, tá? Então, ela é classificada como uma dor, principalmente a dor de canal, é uma dor enorme. Então, o paciente tem medo. Então, o paciente já tem medo da dor. Questões psicológicas. A gente cresce numa população, a gente cresce, ou cresceu, ou muitos, dizendo assim, se você não escovar os dentes, eu vou te levar no dentista, ele vai te dar uma injeção e ele vai arrancar o seu dente. Então já embutiu um medo psicológico lá atrás também. Pois é. Ponto 4, ainda psicológico. Eu tenho vergonha de apresentar minhas armas. Porque se alguém descobre que as minhas armas são fracas ou que elas estão baleadas, ele vai me julgar como uma pessoa mais fraca. Ponto 5, a posicionamento da cadeira do dentista é o posicionamento de um animal indefeso. Então um animal, quando ele se rende, o que ele faz? Ele deita de barriga para cima. Isso. Ele se mostra. Então, imagina. Então, tem questões que, assim, além de todo o aparato odontológico, né? O paciente só vê minha sobrancelha, porque eu tô de gorro, máscara, um óculos com uma lupa, um jaleco, ele não vê nem minha mão. Então, tem um pouco dessa falta de contato pessoal, que eu acho que acontece. Mas também tem muito dessa questão de medo da dor. Medo de uma anestesia que não era tão efetiva nos primórdios e hoje ela é excelente. Inclusive com o auxílio hospitalar, de sedação. Motor que não tinha turbina com água. Nossa Senhora. Você falou, você bem lembrou, meu avô era motor daqueles pedais de máquina de costura. No pedal. E era um cordãozinho que corria. Então, assim, os procedimentos eram rudimentares. A anestesia era pouco efetiva, tanto que a gente tem a anestesia, quando ela foi descoberta, como um benefício para a odontologia muito grande, muito grande. Antigamente era no álcool, e 3 caras segurando uma pessoa. Porque era assim que acontece. Né? Então tinha uma questão muito grande e ainda existe muito isso. Sério. Porque o perfil do dentista é de, às vezes, não acreditar, não acolher muito aquele paciente. De entender que assim, o medo faz parte. Às vezes o medo é psicológico. Explicar para uma mulher que ela tem medo de barata e que não tem sentido racional ela ter medo daquela barata, porque é um inseto muito menor que ela, que com uma chinelada ela mata aquele ser, mas o medo é algo irracional e que a gente precisa conduzir. Então, eu tenho muitos pacientes que relatavam muitos medos de dentistas e que às vezes demoram mais de ano entre marcar a primeira consulta, nos conhecer e ver que a gente tem uma proposta diferente e já foi indicado por outro colega até executar o tratamento, até a anestesia ser efetiva. O paciente precisa confiar muito no profissional para que esse medo esteja, vamos dizer assim, acamado.
E existem situações em que eu, inclusive, vou utilizar de um anestesista, porque o paciente precisa do procedimento, eu vou utilizar de um profissional que vai fazer a sedação dele, vai dormir. Assim Sim. como a medicina usa muito, né? Claro. E a odontologia também deve utilizar, a gente utiliza bastante para alguns procedimentos, em alguns pacientes que a gente percebe, já tem trauma. Às vezes nem lembra do trauma, viu, Clóvis? Às vezes nem lembra. Ah, teve que extrair um dente, 2 segurando, pai e mãe. Não lembra, mas fica registrado o trauma. Então o medo vem disso. Tá. Medo vem muito disso. E aí, Aí você me perguntou de mitos, né? aí sobre a questão dos mitos envolvendo aí, ó. O principal mito Verdade. que existe na odontologia é aquele que a gente já conversou, que é assim, é natural perder os dentes. Tô ficando velho. Isso não é verdade. Você houve uma falha no cuidado, houve uma falha em alguma parte do caminho e que levou a isso. Ou seja, dá para morrer com os dentes numa boa. Total, todos. E eu espero chegar com um final de vida com todos. E olha que interessante, os dentes não se decompõem nunca, tá? Tá. Então, mesmo a parte óssea, Sim, mesmo sim, em cremação, os dentes ainda não sofrem, eles ficam resistentes. Outro mito que acaba acontecendo é aquela história que a gente também falou, o sangramento é normal. Sangramento não é normal. Não é normal. Não é normal ter sangramento, não é normal ter dor. Sua gengiva não é sensível, o que ela tá é inflamada, e hoje os tratamentos funcionam perfeitamente. Um mito que existe, que é um problema, é a quantidade de produtos cosméticos que atrapalham a odontologia e de profissionais que acabam também, infelizmente, atrapalhando. O Brasil tem 640 universidades de odontologia, tem mais faculdade de odontologia no Brasil do que no resto do mundo inteiro junto. Ah, também. 17% dos dentistas do mundo estão no Brasil. Nossa. E nós éramos para ter, então, uma odontologia de primeira qualidade. E eu posso dizer que os melhores dentistas do mundo, os brasileiros estão entre, mas os piores dentistas do mundo também estão entre os brasileiros. Vocês estão nos Então, extremos. exato, a gente tem que sempre entender. E o grande problema é que acaba acontecendo que de médico e louco todo mundo entende um pouco. E de dentista ninguém quer entender nada. Então fica muito na base da confiança de um profissional, que muitas vezes não é questionado. Então hoje mesmo a gente recomenda, eu falo para os meus pacientes, procura às vezes uma segunda opinião, tenta construir valor de confiança naquilo que o seu paciente, naquilo que o seu profissional está dizendo. Sabe por quê, Clóvis? Porque, olha, Arnaldo, sabe quem perde mais dente? Hoje, quem vai ao dentista. Pelo excesso de intervenções. E não no foco do cuidado do paciente. Porque não adianta eu intervir e não ensinar o paciente a cuidar. Isso acaba sendo um mito. Então, meu dentista é muito bom, Que coisa. mas meus dentes são fracos. Outro mito. Tomei muito antibiótico na infância. Aham. A gente já sabe que não. O mito surge da tetraciclina. Teve uma época que tomava-se muita tetraciclina e aí os dentes ficavam manchados. Mas não existe essa de que assim, eu tomei muito antibiótico e meus dentes são fracos. Estou com osteoporose, os meus dentes estão roubando ou a osteoporose está perdendo o cálcio. Não. Tirando o cálcio do meu dente. A osteoporose não afeta a dentição. Ah, não? E o último osso que vai sofrer na osteoporose é a mandíbula. É o último osso. A hora que um paciente tiver osteoporose na mandíbula, ele não consegue ficar em pé. Porque ele ficou em pé, ele quebra. Só pra vocês entenderem a capacidade da parte... Enorme. Então tem, olha quanto mito aqui, ó, rapidinho já, a gente vai pá. E o grande e o problema é que, assim, extrai esse dente de uma maneira muito irresponsável, na minha opinião. Porque depois que extrai o dente, não tem mais o que fazer. Não tem. Eu perdi. E quantos dentes eu digo e falo, esse dente tem salvação. Esse dente tem salvação, só que às vezes é mais oneroso. Às vezes é mais longo o tratamento. E o paciente, por uma questão de praticidade, às vezes, ou por medo, porque o dentista pode chegar e falar, não, você tá com uma infecção. E o paciente morre de medo de infecção hoje, né? Ah, não, então já extrai. E é de uma maneira muito irresponsável. Eu sempre falo, um dente é como se fosse um dedo. Chegando à loucura da gente ter no Brasil ainda situações onde o paciente vem à clínica porque ele quer extrair um dente. E a gente consegue perceber que ele tá fingindo os sintomas. Porque ele faltou no trabalho. Ele quer um atestado. Isso existe. Olha só que Isso absurdo. existe.
Tá? Então, mitos. Coisa louca. Mitos. Coisa de louco. Então, tá bom. Aí você já contrapôs muita coisa, né? Exatamente. Uma Isso é coisa, legal. Eduardo, por exemplo, a gente sabe da relação entre amor próprio, autoestima e a saúde bucal, né? Você, na sua experiência, você já viu uma transformação grande quando um trabalho bem feito mudou a condição de autoestima? Praticamente diariamente, Arnaldo. É. E isso é muito gostoso quando a gente tem pacientes que, depois de nos confiarem os tratamentos, e pacientes que viram amigos, né? Uhum. Porque o relacionamento acaba sendo muito próximo, que nos dizem, nossa, você mudou minha vida. Nossa, que saudade que eu tava de morder um pastel. Você pensa que é uma maçã, né, que ele vai falar. Não, um pastel. Relatos de, às vezes, cônjuges que chegam e falam, nossa senhora, o que você fez com a minha mulher? Ela é outra. Porque ela devolveu a felicidade de sorrir, a autoestima e o quanto isso impacta nos dentes. Mas isso é consequência de saúde, sabe, Arnaldo? Esse é o grande problema hoje que a gente vê. Muita gente buscando a estética sem a saúde. E aí isso se torna um problema. A gente sempre tem lá, então tem pacientes que passam por um processo de restabelecimento de saúde e consequente depois restabelecimento de estética. Pacientes que você passa a perceber que, assim, pacientes de todas as idades, aqui eu tô dizendo, pacientes que uns 70 anos de idade, que vão lá para fazer e saem falando, nossa, olha o meu sorriso, eu voltei a ter o meu sorriso de antes, porque os dentes vão se desgastando, a gente vai ter que ir no queda, aí nas fotos não aparece mais meu dente, e a gente acha que é só mulher, não é não, mulheres e homens se preocupam com isso, e a felicidade eu falo que a maior mudança que eu vejo não é no sorriso, é no olho. Porque passa a sorrir com os olhos de uma maneira tão espontânea, para eu não falar que é mentira, me arrepia, por conta de 20 anos de profissão, né? 20 anos de restabelecimento de pacientes. E o que é mais legal? Fizeram tratamentos e se mantêm em saúde. Tratamentos longevos, não são tratamentos que assim, toda hora bombeiro, né? Pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo. Tem que ficar indo ao dentista toda hora. Claro que depende muito mais do cuidado do paciente do que do meu trabalho técnico, mas é minha função educá-lo. Claro. Essa é a principal função. Então, diariamente é gratificante demais, é isso que nos motiva a continuar na profissão, amando e vendo o impacto que a gente traz para os pacientes. Falar que os trabalhos não falham, né? Falar o tratamento não falha, uma prótese, um implante, não falha. O próprio dente, que é a melhor coisa que Deus nos deu, falha. Então, como que um processo artificial não vai falhar? Mas a gente, poxa, consegue levar isso para a longevidade de uma maneira muito grande e muito gratificante, como eu te disse, 96 anos de idade, transplantados, pacientes renais, pacientes com... de tudo. Eu acho que não tem um paciente que, assim, eu não me lembre de dizer, não, eu nunca tive um caso desse. Pacientes que não tinham dentes nenhum, que a gente conseguiu recuperar. Pacientes que têm dentições parciais, que a gente consegue melhorar o sorriso. Pacientes que não se importam com o sorriso, que só querem ter uma boa capacidade mastigatória, sem dor, porque tem medo. Então, hoje a gente tem um espectro muito grande de pacientes, de uma maneira muito feliz, eu diria, né? Com 20 anos de profissão, eu falo que eu não tô nem na metade ainda da minha carreira, mais feliz e realizado. Maravilha. Hein, Dátrio? Belo papo aqui, hein? Eu aprendendo muito com você, Eduardo. Com certeza. Eu estou, assim, muito feliz com esse papo aqui. E até para dizer, eu, assim, tentando tirar a percepção que está lá fora, que está das outras pessoas, eu vejo que esses assuntos que nós conversamos aqui, eles não chegam tão facilmente ao público, ao grande público. Não chega. E eu acho que assim, é um propósito nosso mesmo buscar, prospectar informação de valor para que a gente possa levar valor para as pessoas, fundamentalmente que impactem no bom envelhecimento, no desfrutar da longevidade, né? Ter plenitude na idade avançada, etc. E esse papo aqui, então, foi muito revelador. O que eu espero, efetivamente, é que a gente consiga atrair as pessoas para que ouçam esse podcast, né? Para que ouçam essa nossa conversa aqui, porque vai esclarecer muita coisa. Então, assim, eu quero agradecer a sua presença aqui, Eduardo, doutor Eduardo Sampaio, né? Agradecer a sua presença, seu esclarecimento. Você fala de uma forma, também não é
Não é novidade, né? Trata-se de um palestrante, de um professor e tal, gosta de falar, um comunicador. Então foi muito bom, foi muito enriquecedor aqui. Obrigado. E aí eu quero que você também, Arnaldo, pode complementar, mas não esqueça de, nas suas considerações finais aí, fique à vontade para deixar alguma dica, alguma reflexão e também dizer onde é que você atua. Sim. Aqui você trabalha em Brasília e tal, como é que você atua, porque a gente precisa informar e divulgar o que é bom. Não é isso? Perfeito. Então, obrigado. É isso aí. Excelente. E fala da sua clínica, né? Que é Sorrir Odontologia, que trabalhos que vocês fazem, né? Quais são as diversas alternativas lá e endereço, se você quiser, por favor. Perfeito. Então, agradecer imensamente, Clóvis e Arnaldo, pelo convite. Como eu acho que é perceptível a paixão que eu tenho por poder falar e trazer ao público final a mensagem que é importante a gente continuar educando, trazer saúde para o nosso paciente. Eu sempre, que eu ministro muitas aulas e palestras para dentistas, e eu sempre falo que os dentistas um dia fizeram um juramento, que é o juramento da odontologia, parecido com o juramento de Hipócrates, né? Uhum. E uma das partes do juramento da odontologia diz assim: ter a saúde do meu paciente como a minha maior preocupação. Isso é prevenção, isso é cuidado, isso é trazer a informação e a educação. Obrigado pela abertura do espaço, parabéns pelo programa. Sempre que precisarem, podem contar comigo. Sempre um prazer conversar, adoro prosear. Então, Legal. parabéns de verdade. Obrigado. Obrigado. Mais um mito só que eu precisava falar, que eu me lembrei, que o Clóvis me perguntou, é que as pessoas acham que a escovação ou a qualidade da sua higiene oral está associada na quantidade de escovações que você faz ao dia. E ela não está. Ela está associada à qualidade da sua escovação, mesmo que você escove 2 vezes ao dia, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Uhum. Então, eu sempre brinco que, assim, uma escovação mal feita, somada de uma escovação mal feita, somada de uma escovação mal feita, o resultado é uma escovação mal feita. E os dentistas erram muito de falar assim: ô Arnaldo, sua escovação não tá muito legal, você precisa escovar mais os seus dentes. E ele não precisa escovar mais, ele precisa escovar melhor. Então, é uma terminologia que eu sempre falo, porque muita gente chega paciente que fala: eu escovo 9 vezes os meus dentes. Vixe. 9 vezes ao dia. Eu falo: gente, como que você chegou nisso? E chega nisso porque vai no profissional que fala mais, ele quer falar mais, tem que escovar após todas as refeições, e um grande problema é essa questão. Então, assim, você não precisa escovar mais, você precisa escovar melhor. Então, aonde a gente atua? Aqui na comercial, na 102 Norte, Superquad, na comercial local Norte 102, a clínica é a Sorrir Odontologia. Pode deixar depois o telefone nos comentários aqui. Vai ser um prazer recebê-los. Vamos a gente, incluir. tanto eu quanto a professora Raquel Passos, minha esposa, quanto a doutora Mércia Passos, minha sogra. A gente tem uma clínica, eu poderia dizer que é uma clínica ateliê. É uma coisa pequena, é uma coisa nossa, que a gente acredita no atendimento humanizado. A gente acredita, e eu falo que, às vezes, falar de humanização é meio estranho para mim, porque é ensinar o ser humano a ser humano. É olhar para aquele paciente, ouvir ele, ver quais são as queixas, acolher ele como um paciente, não como um dente, Exato. não como uma boca. Perfeito. Ouvir o que ele tem e acolher e ver aonde que eu posso, de uma maneira ínfima, poder ajudá-lo a ter uma vida melhor. Então, Perfeito. esse é o meu recado. Obrigado pela audiência. Vida longa, ou longevidade cast. Obrigado, Clóvis. Obrigado, Arnaldo. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado, Eduardo. E vamos pedir ao pessoal que nos acompanha para interagir com a gente, né? Tão importante. Depois que vocês ouvirem essa conversa toda aqui, possivelmente vão ocorrer situações pessoais, até dúvidas. Podem trazer nos comentários e tal. E a gente até encaminha para o Eduardo e depois a gente vai interagindo aí, esclarecendo dúvidas que vocês suscitem, até porque isso alimenta o nosso canal aqui, o nosso projeto, né, Arnaldo? Compartilhando, comentando, né? E, se possível, participando também dos demais episódios, que nós já estamos, como eu estava dizendo, esse é o 18º episódio, já cerca de 1 ano que já estamos trabalhando, com muita divulgação, buscando exatamente mais saúde na terceira idade. Muitíssimo obrigado, Eduardo, pela sua presença, viu? Eu que Obrigado, agradeço. obrigado. Obrigado. Valeu.